Então, Fábio, prazer ter você aqui comigo. Como eu falei para você, esse é um canal onde eu tenho falado de educação financeira para os servidores. E não tem só servidores, tem outras pessoas também que gostam do tema. Está começando, ainda está bem pequenininho, mas eu acredito que o empreendedorismo ele é também um braço da educação financeira. Não são todas as pessoas que têm a veia do empreendedorismo, mas eu acho muito importante a gente levantar esse tema, principalmente nos dias atuais, nesse momento que a gente vive agora, porque aqueles que gostam e que querem, né? Deixa eu só pedir aqui uma coisa, porque eu acabei não falando antes, acabei entrando um pouquinho atrasada aqui. Gente, eu vou pedir a vocês, quem ainda não segue aí no Insta, o Se Organiza Servidor, tá? Vocês mandarem um aviãozinho aí para chamar 2, 3 colegas para vir assistir essa live com a gente. Tá? Se inscreve lá no canal do YouTube também. Essa live está passando no YouTube. Ativa o sininho. Tem também um grupo no Telegram que tem o link na bio. Também está acontecendo um sorteio que vai ser na sexta-feira de 3 mentorias financeiras. E você tem que seguir lá algumas regras, curtir uma foto. Depois você vai lá para conhecer. E é isso. Fábio, então eu queria te pedir que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho do seu trabalho para o pessoal que ainda não te conhece, né? Legal. Primeiramente, assim, muito bom estar aqui com você, Ana. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Estava dando um lagzinho aqui, mas agora ficou legal. Muito bom estar aqui com você. Fico muito feliz de ver você avançando aí, esse projeto muito bacana, ajudando muitas pessoas. O foco é esse mesmo. Eu acho que o que cada um pode plantar e pode contribuir, né? Você pediu para me apresentar um pouquinho? Sim, sim. Então, eu sou, para quem não me conhece, é muito bom estar aqui. Eu sou Fábio Stumpf, tenho uma larga experiência em gestão. Sou administrador de empresas e mestre em gestão e empreendo há mais de 2 décadas e meia. E sou facilitador do programa Empretec das Nações Unidas, aplicado no Brasil pelo SEBRAE. E vai ser muito bom estar aqui batendo um papo com você, conversando um pouco sobre empreendedorismo, sobre comportamento empreendedor, né, e que é muito importante para todo mundo, independente se é o intraempreendedor ou um franco empreendedor. Tá certo. Depois você vai explicar para a gente o que é o intraempreendedor e o que é o franco empreendedor. Sabia que você ia falar isso. Eu fiquei meio assim, né? Eu conheci o Fábio também no Empretec, né? Como ele falou, ele é facilitador do Empretec, do SEBRAE. E eu conheci o Fábio fazendo Empretec, que é um programa que existe no SEBRAE muito interessante para quem gosta de empreender. E desde lá a gente mantém contato, eu estou sempre indicando ele para alguns projetos, né? E a gente está sempre junto. Então, Fábio, começa explicando para a gente isso aí que você falou. É muito interessante esse assunto, porque muitas pessoas, quando pensam em empreender, pensam, eu tenho que montar uma empresa, eu tenho que me tornar um empresário. E, na realidade, empreendedorismo ele não está ligado diretamente a ser um empresário. Tem muito empresário que ele não é um empreendedor, ele é um comerciante, não desmerecendo o comerciante de maneira nenhuma, mas ele não tem as características necessárias que o empreendedor precisa. Ele simplesmente tem um CNPJ no nome dele. Tá? Mas esse é a pessoa que empreende, né, o empreendedor franco, é aquele que tem coragem de transformar os seus sonhos em realidade, montando sim um negócio para fazer isso. Mas você também tem muitos empreendedores que jamais terão um CNPJ. Eles empreendem dentro de organizações. É o caso, por exemplo, dos servidores. Nós podemos ter muitos servidores que têm uma função e têm uma postura durante a sua realidade de trabalho, uma postura empreendedora. Uma pessoa que vê as dificuldades, mas não se acostuma com aquelas dificuldades. Ele quer o quê? Quer melhorar, quer superar aqueles desafios. Que é uma pessoa, por exemplo,
que tem um espírito de excelência, então ele está sempre buscando fazer da melhor forma, e com isso ele se diferencia dos demais. É uma pessoa ousada para fazer fora dos padrões previamente estabelecidos, né? E aí vem as inovações, por exemplo, governamentais, para um servidor, por exemplo. Ah, entendi, Né? entendi. Resumindo, o intra é aquele que empreende dentro de uma organização e não na sua própria empresa. Entendi, entendi. Então, na verdade, é uma característica pessoal, digamos assim, né? A gente pode dizer isso? Isso, um conjunto de características. Ser um empreendedor, ele faz com que a pessoa tenha um conjunto de características empreendedoras. Oi, tá me Oi, ouvindo? oi. Deu um Voltou, agora lagzinho estou. aí? Esse horário, o Instagram, eu acho que nunca teve tanta live na vida, né, nesse todo período de Instagram. É, Né? Mas é. ser um Apesar de eu, de empreendedor, eu- pode falar. Não, eu tenho feito live às 18 horas já desde o dia 13 de abril, de segunda a sexta. E não tem acontecido, é a primeira vez que acontece. Mas realmente. Ai, meu Hoje deu um pouquinho de lag aí. Mas É. voltando ao nosso assunto, né? Ser um Ah, empreendedor, né, não é genético isso. A pessoa não nasce um empreendedor. Não existe um gene do empreendedor de sucesso. Agora, ser um sei. empreendedor é desenvolver um conjunto de características. São várias características comportamentais, e aí sim a pessoa pode ter isso no próprio negócio, ela pode ter isso trabalhando em casa, fazendo uma renda complementar, ou ela pode ter essas características também trabalhando em outras organizações. É interessante isso aí que você falou. Quer dizer que o empreendedor ele não nasce empreendedor, ele se torna empreendedor. Exatamente. E muitas pessoas acham que, não, eu não nasci para ser um empreendedor. Será que, não, realmente não nasceu. Mas espera aí, será que ela está disposta a se tornar um empreendedor? Essa que é a questão. Para se tornar empreendedor, eu tenho umas características que eu preciso ter. Então, eu preciso aprender a lidar melhor com os riscos. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, tem gente montando negócio, tem gente criando produto novo, serviço novo. Para muitos, esse cara é um louco. Para outros, não. Para outros, é um visionário. Então, essas são as diferenças da maneira de pensar e agir, claro. E você está falando isso, eu tenho certeza que do alto da, dos serviços que você presta, você deve ter clientes que estão nesse momento, né? Criando coisas novas, inovando, começando o negócio. Com certeza. É interessante isso, porque hoje, pela empresa de software, um dos meus negócios, você sabe, é uma empresa de software, a gente tem 25 anos no mercado, então a gente tem clientes de vários segmentos. E aí a gente percebe claramente como que é a veia empreendedora de nichos de clientes diferentes. Tem pessoas ligando para a gente, desesperadas, chorando, que não sabe como é que vai pagar as contas, porque no meio da adversidade, faltou nela o quê? Faltou a ousadia que um empreendedor tem. No meio da diversidade, faltou a resiliência, né, a persistência que um empreendedor de sucesso tem. As pessoas passam por dificuldades? Todos passam. Todos têm altos e baixos na vida. A diferença é como eu reajo em relação a esses altos e Sim, baixos. sim, sim. Né? O É, importante é a sua reação. a questão da crise ela está muito ligada à maneira como a gente reage, né? Porque é um momento mesmo que tira as pessoas do eixo, mas dependendo de como a gente reage, é a maneira que essa crise vai impactar a nossa vida, né? Ou menos ou mais, dependendo da forma como a gente age. Ô, Fábio, então vamos entrar aqui no nosso assunto. Eu queria te perguntar o seguinte, apesar da gente já estar no assunto, né? Na verdade, entrar nas perguntas aqui que eu separei para fazer para você, mas você já trouxe um monte de informação com o seu conteúdo rico e vasto que você tem.
Eu queria te perguntar o seguinte, diante de tudo que está acontecendo nesse momento, como que você vê o mundo dos negócios, os empreendimentos, pós-Covid-19? Porque a gente praticamente diz que o mundo se divide em antes e depois do Covid, né? É uma divisão muito grande que vai acontecer aí, muitas mudanças. Como que você vê daqui para frente o mundo dos negócios? Na realidade, um dos desafios que eu trago para mim, e isso tem um pouco a ver até com a minha formação, né, sou uma formação, um mestrado em gestão estratégica. Então, uma das características, até comportamentais minha, é olhar mais para frente. E há pelo menos uns 4 anos eu não tenho falado do Covid, tá? Eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho falado dessa mudança de era que nós estávamos passando. Né? O mundo vem de mais de um século sendo um mundo industrial, onde o trabalho era industrial, o controle era por processos, as pessoas eram a mão de obra, mas já vinha dando sinal há alguns anos da gente estar entrando numa nova era, que era a era digital. A era digital não quer dizer que tudo vai ser robótico, não, mas que o digital ele vai fazer parte do nosso dia a dia. Por exemplo, nós estamos batendo papo agora, era digital, a gente está num bate-papo, numa conversa que poderia estar num auditório, mas não necessariamente precisa ter um auditório físico. Nós estamos num auditório virtual, com uma plateia virtual, né? Há bastante tempo, antes mesmo do Covid, você já pegava, por exemplo, um táxi chamando pelo celular. Isso eram indícios do mundo digital. Né? O Covid ele só veio fazer o quê? Avançar, acelerar 10 anos de revolução. Essa era industrial que a gente ia começar a perceber, talvez mais intensamente daqui a 10 anos, ela aconteceu em 3 semanas. Então, você tem a telemedicina liberada, então agora você pode sim ir ao médico. Você já tem a opção do médico passar para você um remédio controlado, aonde ele vai num site do próprio governo, vai lá, emite a receita para você, e aceita nas farmácias. Isso são situações do mundo digital. Você já tinha os bands, né, que são os relógios bands, que já controlam o teu batimento cardíaco, a quantidade de oxigênio, né, a oxigenação sua, então vários outros aspectos que, com certeza, isso no futuro vai gerar massa de dados para que o médico tenha já a tua ficha, o teu histórico todo digital. Então, essas são características desse novo mundo. O Covid ele só veio acelerar isso. Então, tem pessoas ainda, e aí eu acho que é o grande perigo, Ana, as pessoas estarem olhando para isso tudo e falar assim, não, é algo temporário e o Covid vai passar e tudo vai voltar ao normal. Não, não existe mais normal. O normal agora vai ser esse. Você não vai sair da sua casa para estudar, muito provavelmente não, podendo estudar online, ao vivo, conversando com a pessoa, dentro da sua casa, sem ter que gastar 2 horas para se locomover, de repente, para um lugar ou até para um outro estado. Você já parou para pensar quantos cursos online estão disponíveis hoje e quantas pessoas que jamais teriam acesso a essa informação, porque elas moram em cidades no interior e hoje elas abrem o computador e elas estão podendo ter esses estudos ao vivo? Quer dizer, isso é uma revolução. Isso não é Covid, isso é era digital. É Enxergar verdade. os negócios nesse prisma, né, que o que você empreende hoje, você precisa empreender de forma digital, como que você vai transformar o seu negócio em um negócio digital? Então, isso hoje é o grande desafio, tá? É a bola da vez para quem está empreendendo e para quem quer empreender. Sim. Mais do que o futuro, eu acredito que seja o presente, né? Realmente, essa aceleração aconteceu com essa chegada da pandemia, né? Mas já era algo que vinha acontecendo. E agora
se tornou uma questão de sobrevivência, acredito. Né? Quem tem o seu negócio e não se preparar e não entrar, né, nessa era digital, não vir para o mundo virtual, eu acredito que vai começar a ficar para trás, né? E uma prova disso é que negócios que as pessoas achavam que jamais seria digital, o mercadinho aqui da esquina, que é o mercadinho de hortifruti do bairro. Eu moro no Recreio de Bandeirantes, aqui tem um hortifruti aqui, pertinho da gente aqui, um mercadinho de bairro. Esse cara hoje, ele já tem um site, ele já tem um app, e você já faz o pedido e ele entrega na tua casa. Isso é o mundo digital. Né? Não quer dizer que o seu negócio agora vai virar um negócio 100% web. Não, mas a presença digital faz parte do teu dia a dia. Eu fui hoje, por acaso, hoje eu fui conversar com esse empreendedor e ele estava falando comigo que as vendas do delivery já representam 40% das vendas dele. Olha que coisa absurda, em 2 meses, menos de 2 meses, 40% das tuas vendas ir para um novo canal que não existia. Ele não tinha esse canal antes. Tá. Foi por causa do Covid que ele correu e fez tudo, né? Correu e fez. Então, quem está lamentando, é aí que está aquela questão da característica empreendedora. Quem está lamentando não está aproveitando as oportunidades de fazer diferente. Sim, sim. A crise também é um momento de oportunidade, né? E quais são as qualidades que o empreendedor... Desculpa. Quais as qualidades que um empreendedor tem que desenvolver para entrar nesse mundo digital? É preciso que a pessoa entenda de informática, entenda muito? Quais são... O que a gente precisa saber para entrar nesse mundo digital? Aí já começa um paradigma. Né? Um dos paradigmas que acontecem é você achar que você tem que ser um cara de tecnologia. Não dá para você ser um cara de tecnologia. Se você já conhece, você tem familiaridade, ótimo. Mas se você não é uma pessoa de tecnologia, você precisa encontrar o teu Jedi. Quem vai ser o teu mestre Jedi que vai estar do teu lado ali te ajudando nisso? Eu tenho certeza que você tem um mestre Jedi aí que está cuidando das coisas para você. Ele é o cara que entende da tecnologia, ele que vai fazer isso acontecer, né? Você tem que entender do seu negócio. E aí uma característica empreendedora interessante, que é a busca de informações. Os empreendedores de sucesso, eles não são obrigados a saber tudo, mas eles têm que ter a competência de buscar informações com pessoas que sabem aquilo que ele precisa. Vai ser um para complementar na área de tecnologia, vai ser um que vai entender de mídias sociais, vai ser um que vai entender de aspectos jurídicos, outro que vai entender de meios de pagamento. E aí você vai fazendo essa colcha de retalhos que vai complementando o teu negócio. Né? Hoje não se fala mais daquele empreendedor que empreendia sozinho, lá no topo. Bombril, né? Bombril. Não dá, o mundo é muito dinâmico. Então você precisa se cercar de pessoas que têm olhares diferentes e complementares ao seu. Até porque, por exemplo, a experiência de consumo pelo lado do designer é diferente da experiência de consumo por quem cuida dos processos. A pessoa que cuida dos processos, que tem uma mente voltada aos processos, uma mente cartesiana, ela vai estar mais preocupada no by the book, né? Como que as coisas são realizadas. Enquanto as pessoas que estão com um pensamento mais lúdico, como é a pessoa do design, ela não, ela de repente está preocupada com aquela imagem, com aquela foto, com aquele lugar, com o perfume, o aroma que está naquele lugar. Então, a complementariedade aí é fundamental. E no mundo atual, mais que nunca. Esse é um princípio que os empresários de sucesso têm muito presente na vida deles, né? Eles não precisam saber de tudo, mas eles precisam estar cercados dos melhores profissionais para complementarem o conhecimento e a competência deles, não é verdade? Com certeza. O que eu percebo, assim, eu já treinei mais de 4.000 empresários e empresários nascentes, né, aspirantes ao empreendedorismo
e empreendedores proprietários e fundadores de empresas que representam aí 20, 30% do PIB do nosso estado. E se você olhar para a característica empreendedora de ambos, né, não é porque fulano fatura 50 milhões por ano e o outro fatura 300 mil por ano que eles são diferentes. Não, eles lidam com zeros a mais, mas as características empreendedoras são comuns. E é interessante que, olhando para esses dois tipos de empreendedores, ou duas dimensões de empreendedores, uma característica muito marcante é a humildade. A humildade, não a humildade de querer se colocar como um pobre coitado, né? Isso não é uma postura de humilde, é uma postura talvez de miserável. A postura de humilde que eu estou falando é uma postura assim, eu não sei, pode me explicar? Eu não sei isso, quem pode nos ajudar nisso? Quem encontra a resposta? Então, descer daquele tablado onde eu sou o CEO, eu sou o que faço, eu que sei tudo, quer dizer, essa figura ela está fadada ao fracasso no mundo de hoje. Oi, voltou? Voltou. É assim mesmo. O Instagram não está dando falando conta, né? Você está falando que essa figura está fadada ao fracasso. Essa figura do onipotente, onisciente, onipresente, síndrome de Deus. Né? O autossuficiente está fadado ao fracasso. Sim, sim. Cada vez mais o mundo ele tá se tornando a coletividade, né? As equipes elas estão tomando o lugar de destaque mesmo, né? Ninguém consegue mais fazer nada sozinho. A gente vê que o chefe, o gerente de antigamente, né, que ficava lá isolado na sala dele, que só dava ordens, já não tem mais espaço no mundo atual. Né? Cada vez mais essa interação entre aqueles que comandam ou aquele que empreende com os seus funcionários, com os seus subordinados, e precisa estar mais e mais integrada. Eu estava lendo recentemente sobre essas coisas e realmente é um conceito que está cada dia mais necessário, né, nesse mundo moderno. Deixa eu te perguntar um negócio, então, Fábio. O que o empresário, tá? O que uma pessoa precisa fazer para ela começar um negócio sem se aventurar? Porque, assim, empreender, eu acredito que você vai falar isso, porque você conhece isso muito bem, mas a gente sabe que tem muita gente que tenta empreender no escuro, né? E muitas das vezes isso acaba tendo um preço muito alto. A pessoa se aventura no negócio, investe o seu dinheiro no negócio sem que haja um estudo prévio. O que você aconselha fazer que as pessoas que estão nos ouvindo e pensam em empreender, que essas pessoas façam para que elas tenham sucesso no empreendimento delas, para que as coisas possam dar certo, para que ela não entre numa furada, né? Porque você entrar numa furada, às vezes você acaba comprometendo até a outra renda que você tem, né? A gente está falando aqui de servidores que têm uma renda e que, no caso, estariam no empreendimento, no negócio, criando uma segunda alternativa de renda, né? E se isso não for bem estruturado, muitas das vezes você pode colocar em risco a tua renda principal. Então, quais os cuidados que a gente precisa ter para empreender? E legal essa sua pergunta, porque eu acho que vem na linha justamente daquilo que você hoje tem preconizado, né? Que é a questão de se organizar. É muito importante, não só para empreender, para a vida, né? Aprender a se organizar. Então, se eu quero empreender, né, ou por exemplo, para a vida, eu quero fazer uma viagem,
eu preciso saber para onde essa viagem vai ser, quanto ela vai custar, quando ela vai acontecer. E aí eu preciso organizar toda uma vida para isso. Eu preciso ter reserva financeira, eu preciso ter disponibilidade de tempo, eu preciso talvez organizar umas férias. Quando a gente está falando de uma viagem, por isso que eu trouxe esse exemplo, é mais fácil de você enxergar o início, meio e fim. As pessoas, quando vão empreender, elas não enxergam esse início, meio e fim. Elas acham que empreender é montar uma empresa. Mas montar a empresa é só o primeiro passo. É como se você fosse fazer uma viagem daqui para os Estados Unidos, então você fala assim, eu vou para Nova York, então tudo bem. Empreender, não, fazer uma viagem não é ir para Nova York, é tudo que você vai fazer em Nova York até você voltar para o Brasil. Empreender é a mesma coisa, não é montar um negócio. Montar um negócio é chegar em Nova York, mas o que você vai fazer a partir dali? Qual o resultado que aquilo vai te trazer? Então, empreender precisa desse planejamento inicial. Entender muito claramente o mercado que você vai trabalhar. E aí, uma boa dica é estudar um pouquinho sobre design thinking, né? O pensamento do design, começar a se colocar de forma empática em relação às pessoas que têm problemas ou necessidades que você pretende solucionar. Isso é muito bacana para empreender. Depois, cuidar dos números, né, Ana? Os números não mordem. Tem gente que acha que os Sim. números mordem, né? Na realidade, elas têm medo que os números mostrem a verdade. E os números sempre mostram a verdade. Então, ver a verdade dos números. Às vezes eu tenho um sonho de montar um negócio, mas nesse momento eu não tenho capital para isso. Né, Então, esse Fábio? sonho pode virar um pesadelo, não é verdade? Esse Com sonho pode virar certeza. um pesadelo. Então, entender isso, entender qual é o caminho, até para não colocar os pés as mãos pelos pés, né? O carro na frente dos bois. Então, para quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo, quer empreender, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é se preparar para empreender. Quando eu preciso de uma reserva, eu preciso fazer essa reserva. Eu preciso enxergar esse negócio. Eu preciso entender quanto que esse negócio vai precisar. E também preciso entender os aspectos que envolvem esse negócio. Eu lembro, só para exemplificar um pouquinho o que a gente está falando, estou falando demais, você pode me cortar, tá? Não, Mas só para perfeito. exemplificar um pouquinho o que a gente está falando, eu tenho um grande amigo, ele trabalha hoje numa estatal, e interessante que ele chegou um belo dia para mim e falou assim, Fábio, eu quero montar um negócio. Tem uma franquia da Spoleto vendendo num shopping perto da onde nós morávamos, e eu quero comprar aquela franquia. O dono já me ofereceu e eu vou comprar aquele negócio. Eu virei para esse meu amigo, da casa dele para o trabalho eram 2 a 2 horas e meia todo dia que ele fazia. Então ele saía nessa época ele morava em Campo Grande, ele saía de Campo Grande e 6 da manhã, 5h30, para chegar 9 horas no trabalho, 9h30, 8h30. Só nesse processo dele aí, ele gastava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, são 5 horas. Chegava em casa normalmente 9, 9h30 da noite, para no outro dia sair 6 da manhã para trabalhar. Eu virei para ele e falei, cara, você está preparado para chegar 9h30 da noite, ir para um shopping, ficar até 11, para depois ir para casa, tomar um banho, e depois no outro dia trabalhar 5, acordar 5 para trabalhar? Está preparado para sábado e domingo abrir mão do seu lazer, do conforto com a família, para se colocar no lugar de um funcionário, porque o negócio que ele queria abrir, abre de domingo a domingo. E ele começou a parar para pensar, não, eu posso colocar um gerente. Eu falei, mas um dia o gerente falta. Quem vai ficar no lugar? Então, pensar nisso tudo é importante, porque você sair de um estilo de vida e ir para um estilo de vida talvez muito diferente. E esse talvez seja um dos grandes riscos. Não é só o risco financeiro de montar um negócio, mas é o risco de ter que lidar com essa diversidade de coisas, principalmente pensando nas pessoas que estão nos ouvindo aqui, muitos até servidores, muitos servidores, né, que já têm a sua rotina diária, o seu trabalho, e aí está vendo empreender como uma segunda fonte de renda. Como é que eu vou dar conta das duas? Então, isso tudo são coisas imprescindíveis para pensar antes de colocar o dinheiro no negócio. Tá certo. Antes de colocar o negócio para rodar, né? É estruturar, estudar, pensar
não só no financeiro, mas também no emocional, né? Na estrutura pessoal de cada um. Muito importante essa abordagem que você está trazendo. Agora, fala para a gente uma pessoa hoje que de repente já tem uma atividade, tem produtos, fabrica de forma. Deixa eu dar um exemplo. Tem aquela sua fábrica modesta de acessórios, colares, brincos, fabrica muita coisa bonita, ou revende artigos diversos. Essa pessoa sempre fez isso ali no boca a boca, usa de repente uma rede social. Como que essa pessoa se automatiza e cria uma loja virtual? Como que é esse processo? Isso precisa se dar legalmente? Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Claro, claro. É legal esse processo de pensar digital, né? É bacana você que já trabalha e começar a olhar o digital como uma possibilidade. Hoje você tem várias, né? Você tem a possibilidade de virar um microempreendedor individual, né? Que hoje é muito simples uma pessoa se legalizar sendo um empreendedor individual. Até porque se você monta um site, você coloca os seus produtos para vender lá no site, obrigatoriamente você vai ter que obter nota fiscal daquelas vendas, até para despachar através dos correios ou o outro transporte que você foi incluir nessa logística. Então, pensar nesses detalhes são importantes. Tem que legalizar? Tem sim. Mas é simples? É simples. Hoje é muito simples legalizar um negócio, né? Até que não seja empreendedor individual. O empreendedor individual é aquele bom começo, né? Você tem a possibilidade de tirar, em média, se não me engano, hoje é R$ 8.000 por mês, né? Então, isso dá R$ 64.000 por ano. Então, já dá aquele impacto inicial, já dá para você fazer o teste, né? O famoso protótipo do negócio, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Lembrando que, quando se fala de uma loja virtual, as pessoas acham assim, não, eu vou lá, vou entrar num programa desses que faz site, ou vou contratar uma empresa para fazer um site para mim, e está tudo resolvido. Não, você abrir uma loja virtual é a mesma coisa que você abrir um negócio no endereço físico. E aí entra lá atrás, quem já estudou um pouquinho de marketing, tem lá Kotler que falava dos 4 P's de marketing. E um dos 4 P's é o ponto. Se você está numa rua, você monta uma loja, e aquela rua não passa ninguém, muito provavelmente, se o teu negócio depende do consumidor que passa na porta, o teu negócio não vai vender. E assim acontece na internet. Você vai, lança um site, cria uma loja virtual, mas você tem que ter um grande investimento para quê? Para trazer pessoas para a tua loja. E aí tem estratégias para fazer isso, né? Você pode se associar ao marketplace. A Magazine Luiza está com um projeto bem interessante com essa questão da pandemia. Ela está dando a oportunidade de qualquer empreendedor colocar os seus produtos à venda dentro da Magazine Luiza. Ela abriu o marketplace dela para microempreendedores. E assim como ela, tem outros grandes marketplaces, né, que são os shopping centers virtuais. Então, estar num shopping desse é importante. Tá? Estar preparado para essas coisas. E mais, né, Ana? Eu gosto, assim, trabalho com lojas virtuais, desenvolvo lá na empresa, uma das coisas que a gente faz são lojas virtuais, então para mim seria muito mais fácil chegar para as pessoas e falar assim, não, compre batom, seu filho merece batom, né? Igual aquela propaganda do batom. Mas não é. Talvez não seja a hora de abrir uma loja virtual. Talvez o primeiro passo é organizar, por exemplo, um WhatsApp Business, que você pode botar um catálogo de produtos lá. E as pessoas veem o catálogo de produto e te pedem pelo WhatsApp Business. Você pegar, fazer uma conta no PagSeguro, por exemplo, e aí no PagSeguro você pode botar os seus produtos lá no PagSeguro e criar link de pagamento para eles. Então você não precisa investir num site para fazer isso, né? Você pode começar vendo se vai dar certo. Você não paga nada para o PagSeguro, só paga pelas vendas. Então, olha aí uma grande oportunidade.
O WhatsApp Business, você não paga nada para ter também, uma outra grande oportunidade. E São aí você tem caminhos, outros né? canais. São São canais, caminhos exatamente. alternativos, né, que você tá mostrando aí para gente. Que não necessariamente você precisa começar pela loja, a menos que você já tenha tamanho, né, já tenha, de repente, já cresceu o suficiente a ponto de já não estar dando mais conta desse trabalho manual, porque a loja ela automatiza muito o processo, né? De venda, de pagamento e de tudo. Ô, Sem Fábio, dúvida, isso vai facilitar. você falou aí da questão do MEI, né? O servidor ele tem uma limitação em relação ao MEI. O servidor federal e o estadual, segundo a Claudete falou, o estadual ele não pode, o servidor não pode ter negócios ligados ao Estado, em parceria com o Estado. Mas eu fiquei na dúvida agora em relação ao MEI, mas vou pesquisar. Existe, e ainda tem uma outra questão aí em relação aos servidores, dependendo do concurso que ele passou, ele requer dedicação exclusiva também, Dedicação né? exclusiva, Que é um exatamente. outro detalhe que ele precisa Sim, estar sim, atento nisso. E sim, sim, aí, nesse momento, é bom você encontrar você virar um patrocinador de alguém, né? sim, sim, Patrocina sim. sua filha, patrocina sua esposa, né? Você vira o investidor desse negócio, que é uma maneira de você estar apoiando, estar empreendendo, estar complementando a renda, de repente, da família. Não precisa ser a Eu, sua renda. na quarta-feira, foi na quarta, não, sexta-feira que passou, eu fiz uma live com a Claudete. Você conhece a Claudete? Conheço, Oficial de justiça também, minha colega. E não sei se você conhece o empreendimento dela, que é o Super Professores, né? conheço, Ela conheço. tem um curso voltado para concursos e ela estava falando exatamente disso, né? Da questão familiar. Foi uma das questões que eu trouxe para ela, porque eu sei que ela empreende com a ajuda da família, né? E aí ela estava falando sobre isso, dessa importância, mas da importância também da gente respeitar as características da família, né? Saber se a família está disposta, se a família quer, se a família abraça o projeto, para que acabe não se tornando um problema, para que seja uma solução e não um problema, né? Mas realmente é um caminho. E Mas essa então questão, quando tá, você... Fábio, e deu bug de novo. Deus, já voltou. Tá certo. Eu te agradeço muito, nosso tempo está esgotado, a gente já passou um pouquinho, mas pouca coisa. Essas perguntas que eu separei aqui para você, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não sei, ninguém fez pergunta, o pessoal está gostando e tal. O pessoal estava colocando a mão das dicas aí, entrando, vi alguns comentários aí. O que você fala para a gente aí para finalizar essa live? Então, eu sou um otimista por natureza, né? Eu sou uma pessoa que olha sempre para as situações e busco nessas situações, mesmo que sejam problemas, caos, confusão, uma maneira de encontrar as oportunidades que estão aí. Então, para que você hoje que está nos assistindo aí, que independente da situação da pandemia, independente se você está enrolado em dívidas nesse momento, independente se está com problemas financeiros, quer dizer, não se permitir sucumbir com essas situações, né? Olhar para isso e buscar o quê? Buscar aquela luz no fim do túnel, qual é aquela janelinha ali que vai me dar o auxílio. E às vezes essa luz do fim do túnel, Ana, é uma mão, né? É um braço, é pedir ajuda a alguém, olha, eu sou... deixar claro que nesse momento você é incompetente para isso. Eu gosto de falar isso, incompetência é uma palavra um pouco pesada, né? Mas é verdade, às vezes você tem que definir que você é incompetente para isso nesse momento. Não é que você é incapaz.
tá? Mas você é incompetente. Eu tenho algumas coisas da minha vida que eu sou incompetente. Eu preciso pedir ajuda. Não, me ajuda nisso aqui que eu não sei fazer. E quando eu me coloco numa situação dessa, aquela humildade que a gente estava falando, a solução ela vai vir. Você vai encontrar auxílio, apoio, e aquele grande desafio que estava na sua frente, talvez não fique nem tão grande como ele parecia. Então, o que eu deixaria de um recado para o pessoal que está nos assistindo aí é não desista. Não desista perante essas dificuldades, tá? Problemas são coisas que eu vejo quando eu tiro os olhos do meu objetivo. Continua focado e as coisas vão acontecer. Beleza, Ana? Eu queria te agradecer muito. Foi muito legal. É sempre um prazer estar conversando com você, Eu que te sua família agradeço. linda. Eu que te Tá? Conte agradeço. comigo sempre. Tem uma pergunta aqui do Júnior Duarte. Ele está perguntando, Fábio, se você indica algum curso para aprender a empreender. Olha, ele jogou a bola para mim, né? Depois eu tenho que mandar um bombom para ele, né? Eu nem estava falando da Solace Institute aqui. Né? A gente tem alguns cursos, né? Tem o Empretec, que é um curso bacana do Sebrae. O Sebrae tem vários cursos que vale a pena procurar também. Eu queria te sugerir aí para você entrar no nosso site, é solace, solace.net.br. Lá a gente tem a oficina de negócios, é um curso focado para quem quer empreender, e que é justamente aprender a empreender. Lá você pode ter mais informações também. Tá certo. Então tá bom, Fábio, te agradeço muito, foi um prazer muito grande. Essa live, na semana que vem, a gente deve estar subindo para o YouTube, porque eu estou subindo as lives aos poucos, né, para o YouTube, então o pessoal vai ter acesso, tá bom? Manda para a gente o link que a gente dispara aí para os. Ah, tá, vou mandar sim, com certeza. Tá bom, então. Muito obrigada a vocês também que estão aí do outro lado. Quem ainda não curtiu o Se Organiza Servidor lá no YouTube, não se inscreveu, se inscreve lá, ativa o sininho, tá bom? Curte aí também no Instagram, dá uma força pra gente aí, tá bom? Olha, um beijo grande para vocês e fica a dica, né? Se Organiza Servidor. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.